Olá, queridões. Vou fazer um vídeo para a gente falar sobre o romantismo, o positivismo e o idealismo alemão. Começando pelo romantismo. O romantismo é um movimento que vai nascer em certa contraposição às ideias racionais, ao desenvolvimento científico, à própria revolução industrial que está se intensificando na Europa, introduzindo a máquina, as pessoas estão sendo expulsas do campo e tendo que se relegar à vida nas cidades, então também há um nascimento ou uma expansão da vida urbana, e também estão se formulando maneiras de organizar o Estado. A gente teve anteriormente esse período alguns pensadores ocupados em pensar em estratégias de organização do Estado, como o Maquiavel, depois você vai ter o Hobbes, né? E aqui a gente vai pegar como exemplo desse período de romantismo o Rousseau. Como o romantismo é uma contraposição a todas essas transformações que estão acontecendo na Europa do século XVIII para o século XIX, havia um certo temor, né, do que esse progresso, toda essa transformação social traria para a sociedade e para o próprio mundo. Assim como quem viveu a transição do século XX para o século XXI, haviam diversos temores interiorizados pela população, coisas que a gente não entendia direito, mas que fazia parte de uma espécie de subconsciente coletivo. Então você tem questões como, se não chegaram a viver porque são mais novinhos, o bug do milênio, uma transição da sociedade de comunicações analógicas para as comunicações digitais, e tudo isso gerava muito receio na sociedade. Assim como do século XIX para o século XX, você também tem um receio com as possibilidades que a tecnologia está trazendo para o mundo, né, para as sociedades humanas, e como que isso vai afetar essas sociedades. Você tem os clássicos da literatura de terror, são todos escritos na transição do século XIX para o século XX, que eram uma representação de como a sociedade enxergava, né, os temores dessa transição. Você pega o Frankenstein, que é meio que uma discussão ética de qual que é o limite dessa medicina moderna, o que ela pode trazer. Então, são questões que, sempre que há uma quebra de paradigma, são levantadas pelas sociedades e há, de certa forma, algum conforto em tentar combatê-las, né? Em tentar manter uma espécie de lugar de conforto, de status quo, de manutenção de algo conhecido, né? De enfrentar um temor daquilo que você não sabe o que virá. E como você pode daqui para frente, e já tem certamente, diversas tensões sobre o que vai ser o trabalho agora no futuro, com toda essa informatização do trabalho, o que vai restar para as pessoas, será que vai ter emprego? Então, são questões referentes a futuro próximo que sempre tornam as sociedades um pouco mais temerosas. O romantismo ele vai idealizar um pouco e colocar contrapontos em relação ao desenvolvimento industrial, comercial, urbano, por toda a condição de transformação e de miséria que se espalha pela Europa durante essa transição industrial, buscando alguns refúgios. Então, tem coisas que ele vai potencializar e ver de uma maneira mais lúdica, mais fofa, mais romântica do que realmente eram, para justamente colocar em contraponto aquilo que assusta na sociedade que está se modernizando. Então, algumas questões que vão ser importantes, que depois fazem parte do contexto da formação social do período, é a ideia do nacionalismo dando a todos uma ideia de pertencimento, de coletividade, que é importante porque com a divulgação dos pensamentos liberais e o corpo industrial, né, tomando para si esse liberalismo e as questões como a meritocracia e o individualismo, para o romântico, a ideia de pertencer a um coletivo vai ser uma ideia cara, uma ideia importante. Depois isso também vai ser utilizado para ajudar, de certa forma, o capitalismo com as junções lá do pangermanismo, o panslavismo, que a gente viu que vai dar na Primeira Guerra. Mas, a princípio, o romantismo defende o nacionalismo como essa ideia de conjunto, né, de que eu estou no mundo e faço parte de uma coletividade, de um grupo daqueles que são meus, que guardam os valores que eu guardo, que preservam os mesmos costumes que amam as mesmas coisas que eu amo. Outro aspecto que o romantismo vai também defender e dar esse ar romântico
é a ideia da natureza. É a ideia de natureza sempre como algo etéreo, algo muito próximo ao divino, como uma coisa inexplicável, até metafísica, em contraposição à vida urbana, ao desenvolvimento industrial, ao domínio da técnica sobre o ambiente. Né? A partir do século XVIII, XIX, você pode construir edifícios, você pode construir pontes em vez de precisar usar um barco para atravessar um rio. Então, pontes longas, né? Não uma pontinha que você sempre já tinha há muitos anos. Mas era esse resgate da natureza como algo simbólico, etéreo, algo até certo ponto de pureza, de divindade, é uma contraposição a essa vida urbana, essa vida industrial que está se formando e se formatando nas sociedades europeias. Né? Isso vai dar origem também a algumas interpretações do que seria o indivíduo, né? O indivíduo originário. E aí o Rousseau vai trazer a ideia de que há uma contraposição entre a natureza do ser humano e como ela se desenvolve quando ele está no seu habitat natural, que seria o mundo natural, sem grandes intervenções humanas como as construções das cidades, em contrapartida ao mundo dessa sociedade urbanizada, industrial, cheio de códigos que organizam a vida coletiva e tudo mais. E a figura que o Rousseau vai propor aí, depois vai ser a figura do bom selvagem. E aí você tem diversos exemplos no romantismo, tanto de culto à natureza quanto da figura do bom selvagem. Se você pegar para ler O Sofrimento do Jovem Werther, você tem lá 3 grandes laudas dele falando sobre a natureza na Alemanha, como a Alemanha é bonita, as árvores, a chuva, o céu, a Carlota e tudo mais. Né? Sempre numa exaltação à pureza, à beleza, à divindade dessas coisas. Você vai pegar na literatura brasileira a figura do índio, né? O Guarani, o índio que é bravo, que é guerreiro, que é leal, que convive com a natureza em harmonia. Tudo bem que belo e tal, não os padrões europeus, mas em contrapartida dessa ideia de um ser originariamente bom, é uma ideia que vai ser estabelecida no Rousseau lá no século XVIII, né? Que é essa ideia do bom selvagem. Por que vai surgir essa figura do bom selvagem? Porque o Rousseau vai propor, ou vai colocar como uma origem do humano, o estado de natureza, que é esse estado em que ele não convive em sociedade, ele vive por si mesmo, vive para realizar ambições objetivas e instantâneas, como comer, dormir, namorar. Então ele tem todas essas relações no momento que ele quer, sem que ele precise fazer amarras. Ele não tem que ter um relacionamento com uma moça para poder ter relações com ela, ele não tem que casar com alguém e criar filhos. Ele vive vivendo, sim, sabe, como os animais, em campo aberto, em harmonia com a natureza. Quando chove ele se abriga, quando tá sol ele sai, ele coleta o que ele quer para comer e vai vivendo essa vida elídica, sempre bonita, bela, na maior paz do mundo. Até que ele começa a viver em sociedade, né, ainda nas tribos e tudo mais, e dentro dessas tribos vai começar a surgir os conceitos de obrigações, uma imposição de um sobre o outro, até surgir a propriedade privada, quando alguém determina que a terra em que ele mora é dele, e isso que eu estou se contrapondo à ideia do Locke, que dizia que aquele cara que trabalha na terra, essa terra que recebeu a sua força de trabalho, passa a ser dele, né, meio que por merecimento, por direito de uso. Rousseau vai achar que isso é um grande absurdo e que é a partir do ponto em que alguém se diz dono de algo que todos os males da humanidade vão surgir. É por causa desta apropriação, dessa propriedade que está nascendo, vai ser propriedade privada, que a gente vai ter as desigualdades de alguém ter e poder acumular coisas enquanto falta para outros, que vão gerar as guerras e os conflitos que geralmente são para se tomar algo que outras pessoas têm, e que isso é contra vamos dizer assim, os valores naturais do homem. Porque o homem seria lá no estado de natureza, ainda assim esse contato com a sociedade, naturalmente bom. Você, quando vê uma criança, se estiver caminhando pela rua e vê uma criança, você não tem o instinto natural de dar 3 passos e sentar a bica nela. Se você vê uma criança na rua, aparentemente abandonada, você provavelmente
na verdade, segundo Rousseau, você claramente vai ter o instinto de preservar, de proteger essa criança, de limpá-la, de dar amor, carinho e tudo mais, né? Então, para o Rousseau, a gente começa a ter instintos ou a alimentar instintos negativos a partir do momento que a gente passa a viver em sociedade e a cultura da sociedade vai nos impondo algumas malícias, como a ambição, o desejo de possuir algo material que o outro não tem, o desejo de conseguir espaço para ser visto, um destaque social. Então, todas essas ambições que nos levam a cometer algumas coisas atrozes são frutos da convivência em sociedade. E que é justamente a convivência em sociedade que vai perverter os nossos valores naturais, que é aquela bondade, aquele carinho, aquele querer bem, aquele cuidado que a gente teria por qualquer semelhante, qualquer outro humano ou por outros animais e tudo mais. E a gente não teria naturalmente esse instinto de ambição, de cobiça, né? E aí o Rousseau vai defender mais coisas. Ele vai dizer que as relações sociais, as leis, os contratos sociais são elaborados para preservar a propriedade e o bem-estar daqueles que detêm os bens, ou seja, os ricos. Por quê? Porque para ele, quando os ricos determinam um contrato social que protege a propriedade, né, que seria em tese garantir a paz e evitar o estado de guerra, eles estão querendo paz para que eles tenham bens e que aqueles que não têm, não tentem tomar deles. Eles aceitem e se resignem à condição de não terem. O que traz, por certo ponto, uma segurança, né? Se eu tenho a garantia do contrato social, né, de que ninguém vai tentar tomar o que é meu, eu estou em paz, eu estou seguro, eu estou tranquilo. E a promoção de uma justiça que é uma justiça exclusiva para esses proprietários, porque se alguém tentar tomar o que eu tenho, já que nossa sociedade, por contrato, decidiu que isso é ilegal, que isso não deve ser realizado, vou ser reparado pelo mal que esse cara me fez de tomar a minha propriedade, a minha terra, o meu dinheiro, por aí vai. Né? E o que o Rousseau vai propor, até partindo de um ponto de vista bastante romântico, é que, naturalmente, como nós somos lá figuras boas, nós temos uma centelha de Deus dentro de nós, aquela centelha divina que nos inspira as coisas boas. Ele diz que a única forma de a gente viver em sociedade bem é que o contrato seja um contrato discutido por todas as partes, em que todos nós coloquemos as nossas ansiedades, nossos desejos, as nossas necessidades, de forma que aquele que conseguiu a propriedade privada vai ter o mesmo espaço do que aquele que não tem a propriedade privada. E dessa forma nós vamos construir um contrato social, uma organização social, um conjunto de leis que vai garantir a melhor convivência entre nós, nos levando à prática desses bons hábitos, dessas boas inspirações, né? O cuidado, a caridade, o carinho, o afeto, esse tipo de coisa. Né? Que é a terceira característica do romantismo, que é muito ligado nas emoções do indivíduo. É por isso que o amor romântico é sempre aquela coisa cheia de meu Deus, esse tipo de coisa toda. Bom, aqui você percebe que o Rousseau busca um pouco daquela ideia de rei filósofo lá do Platão, né? De a pessoa conseguir se deixar superar seus próprios anseios e a tentação de buscar o bem só para si, para o seu grupo, para procurar o bem coletivo, o bem comum, que é a base do pensamento do Rousseau, né? A busca pelo bem comum. E como que você consegue fazer que as pessoas discutam em torno de procurar um bem comum, não procurar o bem específico, individual? Né? Aflorar as qualidades boas, os bons instintos, e não os instintos negativos. Para o Rousseau, isso só poderia ser construído através de um sistema educacional que permitisse àquele que está sendo educado desenvolver autonomia, para que nessa autonomia ele perceba os seus próprios interesses, ele perceba o que é bom para ele e o que é bom para a sociedade, né? Sem que ele seja dominado ou doutrinado, para usar uma palavra da moda, pelo pensamento de outro, como a igreja chegou a fazer bastante lá no período medieval, né? De impor as suas verdades. Então, quando você ouve falar do Paulo Freire, de educação emancipadora, e educação ser um ato político, não é uma novidade dele. O Rousseau está propondo isso lá no século XVIII.
tendo em vista que a única maneira de construir esse contrato social igualitário é que seja construída a partir da percepção e do conhecimento racional de todos esses grupos, né? De novo, sempre inspirado naqueles valores do romantismo, na ideia de nação como pertencimento coletivo, na ideia de natureza como algo que deve ser preservado e divino em essencialmente boa. Então, o homem na natureza é bom, o animal na natureza é bom. Agora, a sociedade pode vir a corrompê-lo, e normalmente é isso que ela o fará, exceto se esse homem for preparado para transformar a sociedade em algo positivo. E aí a única forma de preparar seria dando atenção a seus próprios sentimentos, mas coordenando-os através do estudo para o bem comum, para aquilo que vai ser de usufruto positivo para todos. Beleza, gente? Vou terminar aqui por Rousseau e se você tiver dúvidas, me liga, me manda um telegrama, um WhatsApp ou lá no chat do Teams. Até aquele dia.